Toda a guerra final de One Piece já foi revelada em Dressrosa. O arco de Dressrosa nos deixou todas as pistas do que ainda vai acontecer na história. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. De toda a história de One Piece até agora, existiu um momento que mudou completamente a história da série, e a maioria das pessoas não percebeu. Não foi o time skip e também não foi o Gear 5, foi um evento em Dressrosa, dentro de um coliseu, quando representantes de raças e reinos do mundo inteiro se reuniram para lutar por uma única Akuma no Mi. E o que aconteceu ali não foi apenas mais um arco, foi a pista para o fim do mundo. One Piece tem quase 30 anos, e uma coisa que qualquer pessoa que lê a história há algum tempo percebe é que ela é bem repetitiva, e isso na verdade é proposital. As mesmas situações acontecem de novo, só que em escala cada vez maior. O que começa pequeno, eventualmente se torna algo que abala o mundo inteiro. E quando você entende isso, Dressrosa deixa de ser só um arco sobre Luffy libertando um país e passa a ser algo muito maior. O Coliseu Corrida de Dressrosa é o que eu chamaria de microcosmo, um modelo menor do mundo em geral. Pensa comigo, no Coliseu você tinha representantes de praticamente todos os grupos do planeta, um gigante, um tritão, lutadores de braços longos, de pernas longas, representantes de reinos espalhados pelo mundo inteiro e até 2 reis presentes. O plano de Doflamingo era simples, reunir todo esse povo, fazê-los lutar uns contra os outros e no final colocar todos sob o seu controle através de poderes de escravidão. Quem obedecesse vivia bem, quem resistisse virava brinquedo e era apagado da história. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Sugar, a menina que nunca cresceu, tinha Rob no Mi, uma fruta que transformava pessoas em brinquedos e impunha a elas um contrato. A vítima perdia o livre-arbítrio, e o detalhe mais sinistro é que qualquer pessoa que conhecesse a vítima perdia todas as memórias que tinha dela, como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Dressrosa tinha seu próprio século perdido acontecendo em tempo real, e isso não é coincidência. O Oda construiu Dressrosa como um reflexo direto do que Imu fez com o mundo 800 anos atrás. Doflamingo reuniu representantes do mundo inteiro sob contratos que apagavam o livre-arbítrio. Imu fez o mesmo com 19 reinos fundadores do governo mundial, marcando seu domínio com pactos que os colocavam sob seu controle. Em Dressrosa, as memórias do povo foram apagadas quando Doflamingo tomou o poder, assim como a história do século perdido foi apagada do registro do mundo. Oda chegou a desenhar uma cena dos oficiais de Doflamingo se curvando a ele e anos depois desenhou 5 anciãos se curvando diante de Imu, com a mesma composição visual, quase idêntica, no capítulo 782, chamado Campeões do Mal. E é claro que o Oda não fez isso por acidente. Doflamingo foi um prenúncio de Imu em uma escala reduzida. Existe até uma estátua de Kairos no meio de Dressrosa, um herói que ninguém conseguia lembrar porque existia, mas que estava lá como evidência de uma história esquecida. E na verdade ele tinha sido apagado por Sugar, exatamente como os poneglyphs, que são registros de uma verdade que o governo tentou apagar, mas não conseguiu totalmente. E Luffy aparece em Dressrosa vestido como Lucy, parecendo exatamente com a estátua do herói esquecido, da mesma forma que ele aparece no mundo agora, carregando a imagem de Joy Boy e do deus do sol Nika, um deus apagado da história. Imu chegou a confundir Luffy com o Joy Boy, e Imu conhecia Joy Boy pessoalmente, mas o paralelo mais interessante está em torno da Mera no Mi, a fruta de Ace, no texto do Moral de Elbaf, que funciona como uma espécie de crônica dos mundos anteriores. Há uma linha que diz: dentro da terra havia fogo, a humanidade sucumbiu à ganância e tocou o sol proibido.
O narrador do Coliseu, o Guts, descreveu a Mera Mera no Mi como a fruta proibida. É uma palavra que raramente aparece em One Piece. Frutas são chamadas de perigosas, amaldiçoadas, até aberrações, mas proibida, isso é diferente. Isso foi um paralelo direto com o Sol Proibido do Século Perdido, a própria Mother Flame. E a Mera Mera no Mi funcionava como uma Mother Flame em miniatura, uma geração de energia de fogo essencialmente infinita, tanto que Ace chegou a usá-la para desenvolver engenharia, como no seu navio Striker. O mural de Elbaf descreve um dos mundos sendo dominado por uma figura sombria que segura o sol. E o que é o arco de Dressrosa, se não exatamente isso? Uma figura sombria, o do Flamengo, controlando o destino de todos ao redor, segurando a fruta do fogo, enquanto representantes do mundo inteiro chegam até ele para disputá-la. É por isso que o arco inteiro de Dressrosa pode ser lido como uma ilustração literal do mural de Elbaf. Substitua o diabo do mural por do Flamengo, substitua os guerreiros aliados por Luffy e as várias raças que se uniram, substitua as pessoas esquecidas nas trevas pelos escravos brinquedo que ansiavam pela luz do sol. E você tem exatamente a mesma estrutura. E os gladiadores prisioneiros são talvez o detalhe mais negligenciado de todo o arco. Esses homens viviam em masmorras, com membros amputados, tão feridos que Luffy os confundiu com múmias. A condição deles era tão cruel quanto qualquer coisa que os nobres mundiais faziam com seus escravos nas caçadas. Inclusive, a falsa esperança. Do Flamengo dizia a eles: ganhe 1000 batalhas e você será livre. Os nobres mundiais dizem: sobreviva algumas semanas e você será livre. Ambas eram condições impossíveis de cumprir. Ambas tinham o mesmo propósito: fazer a pessoa continuar lutando sem nunca de fato ser liberta. E esses gladiadores também dizem uma coisa a Luffy que ficou guardada na minha cabeça. O que você viu foi o mundo da luz dos vencedores. É exatamente a lógica do governo mundial. Do Flamengo dividia o mundo entre obedientes e rebeldes, vencedores e perdedores. E os perdedores ficavam no escuro, literalmente no subterrâneo, esquecidos. É a mesma estrutura que Mu usa para manter o mundo inteiro funcionando há 800 anos. Esses gladiadores rezavam para ser salvos, e o texto do mural de Elbaf diz exatamente isso sobre o primeiro mundo. Os escravizados rezaram, e o Deus do Sol apareceu. Em Dressrosa eles rezavam para que alguém usasse a Mera Mera no Mi para destruir do Flamengo. Eles não sabiam que estavam rezando por um Deus do Sol, mas acabou sendo Luffy, e foi Sabo, o portador da chama, quem destruiu a arena do Coliseu e trouxe de volta a luz literal ao mundo subterrâneo. É quase impossível não enxergar o simbolismo. Agora olha para o que está acontecendo agora nos capítulos mais recentes. No capítulo 1179, Imu finalmente desceu ao campo de batalha. Pela primeira vez em toda a série, vemos o rosto dele, não uma silhueta, nem uma sombra no trono, mas sim a presença real de São Nerona Imu, um dos 20 fundadores do governo mundial, o rei do mundo. E os detalhes da sua aparição são impossíveis de ignorar. Ele chegou a Elbaf através de um abismo que inundou a ilha inteira com o haki do rei. As árvores e construções ao redor ganharam vida e manifestaram rostos demoníacos. E antes de partir, ele estava ruminando sobre vários eventos: a execução de Roger, o roubo da fruta de Nika por Shanks, o nascimento de Shirahoshi, a existência de Luffy e Barba Negra. Cada um desses eventos como peças de um plano muito mais antigo. Ele disse que tudo isso começou há muito tempo e que tudo o que está acontecendo era inevitável. Além disso, sua aparência tinha traços lunarianos, como cabelos
brancos e pele morena, chifres de gigantes ancestrais, muito possivelmente até mesmo um terceiro olho da tribo dos três olhos. É como se Mu carregasse no próprio corpo marcas de múltiplas raças, como se ele fosse um ser que viveu antes da divisão do mundo que conhecemos. A fruta especial que ele usa sequer é chamada pelo nome normal de Akuma no Mi, é literalmente chamada de a fruta do diabo, a Akuma no Mi, como se fosse a versão original, o protótipo de todas as outras. Isso vai diretamente com o que o texto de Elbaf descreve sobre o segundo mundo, uma figura que segurava o sol, que dominava tudo, que representava o poder absoluto antes que os escravizados rezassem e Joy Boy aparecesse. Tem mais uma peça nesse quebra-cabeça que pouca gente percebe. Guts era o comentarista do Coliseu Corrida. As palavras dele podiam mudar a opinião pública sobre qualquer lutador com um só discurso, e seu comentário era transmitido em telas por todo o país. No final do arco, foi Guts quem mobilizou os lutadores que ainda não tinham se juntado a Luffy, e foi ele quem anunciou a queda de Doflamingo com as palavras: "O que você vê desaparecendo não é só a gaiola de pássaros, é o fim do reinado de Doflamingo. Isso não é uma cidade destruída, é uma terra livre. Big News Morgans é o Guts do mundo." Ele tem o poder de mover a opinião pública de nações inteiras, e assim como Luffy entrou no Coliseu com Guts contra ele e foi aos poucos conquistando sua admiração, Morgans foi sendo impressionado por Luffy ao longo da série. Quando o amanhecer do mundo chegar de verdade, será Morgans quem vai anunciá-lo, quem vai dar o discurso que mobiliza os últimos indecisos. Da mesma forma, o almirante Fugitor estava em Dressrosa e tomou a decisão de apostar em Luffy, e isso nos diz que uma parte significativa dos fuzileiros navais vai fazer o mesmo na guerra final. Não todos, mas o suficiente para mudar o rumo das coisas, e a grande frota do Chapéu de Palha é a prova de que o amanhecer não é uma coisa futura, já começou. Aquela aliança formada depois de Dressrosa, com representantes de raças e reinos diferentes se unindo sob a bandeira do Luffy, é a versão em miniatura da União Mundial que o mural de Elbaf descreve. Tem representantes de praticamente todos os grupos do mundo dentro desta frota. É pequeno ainda, mas está acontecendo. Kairos disse algo muito interessante durante o arco de Dressrosa: Doflamingo vai ser esmagado pelo número absoluto de tragédias que causou. Ele irritou pessoas demais, fez inimigos demais, e esta força vai vir cobrar. Isso vale palavra por palavra para Imu e o governo mundial. A vontade dos D é uma história de tragédias acumuladas. Cada portador do D que morreu tragicamente deixou uma vontade herdada no próximo, de Roger para Ace, de Ace para Luffy. Cada tragédia é uma pedra a mais na estrutura que vai finalmente cair sobre Mu. O que Dressrosa foi no fundo é o primeiro vislumbre de um amanhecer que ainda está nascendo. O Coliseu foi o ponto zero, foi lá que pela primeira vez representantes do mundo inteiro se uniram em torno do Luffy. Foi lá que uma fruta do fogo, uma fruta do sol foi disputada e acabou nas mãos de alguém que literalmente trouxe luz de volta a um mundo esquecido nas trevas. Foi lá que um herói esquecido ressurgiu com uma nova face. Foi lá que a memória de um povo foi restaurada. Tudo o que está acontecendo agora em Elbaf, com Imu descendo ao campo de batalha pela primeira vez em 800 anos, com Luffy carregando o peso de Joy Boy, com o mundo se dividindo entre os que ainda obedecem e os que estão começando a se lembrar. Tudo isso é Dressrosa em uma escala muito maior, e isso nos diz o fim de Imu. Assim como Doflamingo criou uma gaiola prendendo todos e Luffy com vários aliados tiveram que se unir para vencê-lo, será o mesmo contra Imu. Ele prenderá todos, e será a união de todos afetados, como os revolucionários, vários marinheiros, várias raças e ilhas, várias tripulações piratas, todos juntos com Luffy, que colocará um fim de uma vez por todas em Imu e o governo mundial.
Mas para vencer do Flamengo, Luffy teve que despertar um novo poder, o Gear 4. E com Trimu, isso não será diferente. Então se você quer saber qual é esse novo poder do Luffy, que inclusive já foi confirmado na história que o Luffy ainda tem uma forma final, então assista esse vídeo que está passando agora na tela, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!